Olá, turma! Estou aqui de volta para mais uma videoaula. Sou a professora Diana Monteiro, professora de Física dos primeiros anos, manhã e tarde. E hoje nós vamos iniciar um ramo da física chamado de cinemática, né? Onde nós iremos abordar os conceitos iniciais, ponto material, partícula, corpo extenso, movimento, trajetória, instante, intervalo de tempo, espaço, deslocamento escalar e distância percorrida, certo? Dentre esses tópicos, a gente vai ver também alguns exemplos para aprofundar nossos conhecimentos, tá bom? Então, a gente inicia aí com o conceito, né, de cinemática, certo? Cinemática, pessoal, é a parte da física que estuda o movimento. Só que eu ressalto para vocês, né, que a cinemática ela estuda o movimento, mas ela não se preocupa com as causas desse movimento, né, com a origem ou com o que interfere no movimento, certo? Então, a cinemática ela estuda o movimento sem se preocupar com as causas, né, com a origem desses movimentos, certo? Passamos aí para ponto material ou partícula. Dizemos que um ponto, que um corpo é uma partícula, certo? Ou um ponto material, quando suas dimensões são bem pequenas, são muito pequenas, em comparação com as demais dimensões que nós estivemos estudando naquele momento, certo? Corpo extenso, ele já ocorre basicamente do inverso, né? O corpo extenso é quando suas dimensões não são pequenas em comparação com as demais dimensões que nós também estamos estudando naquele determinado momento, certo? Movimento. Movimento, pessoal, é quando a posição entre o corpo e o referencial varia com o tempo. Observem essa imagem para a gente entender. Podemos perceber que os passageiros, né, que estão aqui no interior do ônibus, estão em movimento em relação a esse rapaz aqui, que é o observador, né? Ele está aqui fixo na Terra, certo? Por quê? Porque a sua posição muda no decorrer do tempo, certo? Então, para a gente dizer que um corpo está em movimento, a gente precisa adotar um referencial. Nesse caso, o referencial foi esse rapaz. Então, os passageiros que estão no ônibus em relação ao observador estão em movimento. Por quê? Porque sua posição muda no decorrer do tempo. Beleza? Passando adiante, nós temos repouso, que já acontece de forma contrária, né? O repouso é quando a posição entre o corpo e o referencial não varia no decorrer do tempo, certo? Observe mais uma vez a imagem e perceba que nessa situação a gente vai mudar o referencial, certo? O referencial não vai ser mais esse rapaz, e sim o motorista, né? Podemos também ter o motorista e o ônibus. Ó, podemos perceber que os passageiros, em relação ao ônibus e ao motorista, certo? Estão em repouso. Por quê? Porque nesse caso a sua posição, né, em relação a eles, né, ao ônibus e ao motorista, não mudam, vão ser sempre a mesma, certo? Observem aí que só na mudança eu tenho a mesma situação, mas só mudei o referencial, mudou a situação, né? Tem a mesma situação, mudou o referencial, né? Mudou aí de repouso para movimento, de movimento para repouso, certo? Então, é sempre importante e necessário adotarmos um referencial, né? Ok? Vamos aqui a um exemplo. Enquanto o professor escreve na lousa, nós temos a seguinte situação. A. O pincel está em repouso ou em movimento em relação à lousa? Justifique. Enquanto o professor escreve na lousa, o pincel está em movimento em relação à lousa, né? Enquanto o professor está escrevendo, olha a resposta, né? O pincel muda de posição em relação à lousa.
estando, portanto, em movimento, como eu falei para vocês, em relação à lousa. B, a lousa está em repouso ou em movimento em relação ao chão. Em relação ao chão, pessoal, a lousa vai estar em repouso, certo? A lousa não muda de posição em relação ao chão, estando, portanto, em repouso em relação a ele. Beleza? C, a lousa está em repouso ou em movimento em relação ao pincel. Justifique. Lá no item A, nós dizemos que o pincel estava em movimento em relação à lousa, certo? Então, se isso é verdade, a lousa também estará em movimento em relação ao pincel, certo? Vejamos o conceito, né? A resposta. Os conceitos de movimento e de repouso são simétricos. Perfeito. Isto é, se um corpo está em movimento ou em repouso em relação ao outro, está também em movimento ou em repouso em relação ao primeiro, né? Assim, a lousa está em movimento em relação ao pincel. Por quê? No primeiro caso, o pincel estava em movimento em relação à lousa, que foi o item A, né? De fato, se houver um inseto pousado no pincel, por exemplo, né? O inseto verá a lousa passando por ele, certo? Foi só um complemento aí. E você sabe o que é trajetória? Acho que essa vai ser fácil, né, pessoal? Nós temos aqui algumas imagens para ilustrar, né? O que é uma trajetória, mas a gente já pode até perceber que vai ser a junção de todas as posições ocupadas, né? Por uma pessoa, por um corpo, né? Então, vamos ver aqui. Trajetória de um corpo é definida como o lugar geométrico das sucessivas posições ocupadas pelo corpo no decorrer do tempo, certo? Nós temos aqui mais uma imagem para ilustrar. Então, a trajetória nessa imagem aqui, desse ginasta, vai ser a junção das posições que ele ocupou no decorrer do tempo, né? Resumindo, é o caminho percorrido pelo corpo em seu movimento em relação a um dado referencial. Observe, pessoal, que para tudo a gente tem que adotar um referencial, certo? Um exemplo de trajetória aqui, porque a gente, assim, mudando o referencial, muda-se também a trajetória. A gente vai perceber isso nesse exemplo, certo? Então, nós temos aí um avião, né? Está se movimentando, e esse avião vai soltar uma bomba. Nós temos duas situações. A primeira, um observador que está no avião, e a segunda, um observador que está em solo, na terra, certo? Na primeira situação, o observador que está no avião, ele vai ver a bomba caindo na vertical, num segmento de reta vertical, certo? Que são esses pontinhos aqui, ó. A pessoa que está aqui no avião vai ver a bomba caindo dessa forma. Já para o observador, né, que está no solo, ele verá a bomba caindo em um arco de hipérbole, certo? Ele vai ver dessa forma, esse traçado aqui. Ele vai ver em forma de hipérbole, certo? Então, observe que o referencial, ele é de fundamental importância, que você adote, que você também saiba interpretar, certo? Então, mudou o referencial nessa situação, mudou a trajetória, beleza? Instante e intervalo de tempo, né? Instante e intervalo de tempo. Será que é a mesma coisa? Será que tem a mesma aplicação? Né? Vamos lá. Instante, pessoal. Nós temos aqui o T0, isso aqui é a origem dos tempos, né? E temos o T1, que é o instante 1, instante que eu chamei de 1, certo? Um instante, pessoal, ele é determinado por uma quantidade, certo? Que a gente pode simbolizar aqui pela letra T, né, no caso. E essa quantidade, ela representa quantas unidades de tempo já se passaram desde o instante inicial escolhido, no caso a gente escolheu aqui o T0, né? A gente pode escolher arbitrariamente, certo? Que é o que também nós chamamos de origem dos tempos, até onde a gente definir como o tempo, o instante que a gente quiser, certo? A gente quer parar, né?
Então, vamos lá. Temos aqui essa reta, pode ser nossa trajetória, né? E temos aí, ó, T0, que é a origem dos tempos, T1, instante 1, 10 segundos, instante 2, 20 segundos. Então, do instante 0 até o instante 1, se passaram 10 segundos, certo? Do instante 0 até o instante 20, se passaram 20 segundos, certo? Então, o instante é a posição ocupada naquele exato momento, certo? Instante é isso. Intervalo de tempo vai ser a diferença entre duas posições, ok? Observem, a duração definida por 2 instantes de tempo é chamado de intervalo de tempo. Então, para eu obter o intervalo de tempo, eu vou ter que fazer a diferença do tempo final menos o tempo inicial. Vamos utilizar o mesmo exemplo, certo? E aqui eu vou pegar, para eu calcular o ΔT, eu vou pegar aqui o tempo final menos o tempo inicial, a gente aplica na nossa formulazinha, que vai dar exatamente dessa forma. T final é 20, T inicial 0, subtraindo, temos 20 segundos, certo? Espaço determina a posição da partícula na trajetória. Posição essa dada pelo comprimento, né, do trecho da trajetória, compreendido entre a partícula e o ponto zero, que é a origem dos espaços, podendo ter sinal positivo ou negativo conforme a região em que ela se encontra. Exemplo aqui, ó, só para a gente ter a noção. Aqui eu tenho uma trajetória e eu marquei aqui a posição 0, certo? O que tiver à esquerda da posição 0 será negativo, o que tiver à direita será positivo, certo? Deslocamento escalar é a diferença entre os pontos finais e iniciais de um espaço na trajetória. Como é que a gente calcula? Bem parecido com como a gente calcula lá o intervalo de tempo, né? ΔS, que vai ser o deslocamento escalar, ou, certo? Ou, pode chamar de deslocamento escalar, pode chamar também de espaço, né? Variação do espaço, não tem problema, certo? Vai ser igual a posição final menos posição inicial. Aí temos um exemplo aí para ilustrar. Temos 3 posições, 0, 10 e 20. Vamos calcular que o ΔS entre essas duas posições. Posição inicial vai ser o 0 e a posição final vai ser o 20. A gente também aplica na nossa equaçãozinha. Posição final 20, posição inicial 0, subtraindo temos 20 metros. Temos o segundo exemplo, pessoal, aqui, ó. Um homem fez uma caminhada partindo do marco 10 e chegando ao marco 50, certo? Então, nós temos aí posição inicial 10, que foi onde ele partiu, posição final 50, que foi onde ele parou, né? Qual a variação do espaço? 50 menos 10. 50 é a posição final, 10 é a posição inicial, 40 metros. Perfeito? Exemplo 3. O Bob Esponja, dos desenhos animados, sabia que o Patrick estava a 50 metros de distância do Bob Esponja. A 50 metros de distância. Bob Esponja quer saber qual é a posição inicial se o Patrick estava no marco 50. Olha só, pessoal, como é interessante. Qual é a posição inicial que nós queremos saber, certo? Sendo que o Patrick o Patrick percorreu 50 quilômetros, certo? E a sua posição inicial foi 50 metros, né? Então, colocando na equação, o espaço vai ser 50, a posição final vai ser 50 e nós queremos saber a posição inicial. Posição inicial vai ser 50 menos 50, certo? Esse 50 está aqui, antes da igualdade vem para cá, negativo, que vai ser igual a 0 quilômetros. Perfeito? Então, a posição inicial dele foi 0, ou seja, ele iniciou seu percurso do quilômetro 0. Distância percorrida.
Em algumas situações, a distância percorrida vai ser igual ao espaço, em outras não, certo? Distância percorrida é a grandeza que informa quanto a partícula efetivamente percorreu entre dois instantes, calculada sempre no valor absoluto, sempre em módulo, né? A distância percorrida seguindo diferentes trajetórias é habitualmente diferente, no entanto, o deslocamento efetuado é sempre o mesmo. Vamos lá. Distância percorrida, eu posso percorrer por essa trajetória, né? Um exemplo. Eu posso percorrer por uma outra trajetória, certo? A trajetória verde foi bem maior, a trajetória vermelha foi bem menor, sendo que eu sempre tinha o mesmo destino, né? E aqui nós temos o nosso deslocamento, certo? Só para ilustrar que a distância percorrida, eu posso fazer o trajeto por diferentes caminhos. Então, vamos lá ao exemplo 4, né? Um automóvel deslocou-se do quilômetro 20 até o quilômetro 60 de uma rodovia, sempre no mesmo sentido. Determine o deslocamento e a distância percorrida pelo automóvel. Vamos lá. Nesse caso, pessoal, né, a partícula se desloca sempre no mesmo sentido, certo? A gente sempre percebe o mesmo sentido. Então, a distância percorrida será igual ao deslocamento. Igual. Então, vamos lá. O automóvel estava no quilômetro 20, certo? Foi até o 65, beleza? Então, saiu do 20, foi até o 65. Então, ele percorreu essa trajetória aí. Quem é o espaço inicial, posição inicial? 20. Posição final? 65. Qual foi o deslocamento? Vamos lá aplicar na equação. 65 menos 20 igual a 45. Nesse caso, a distância também será igual a 45. No exemplo 4, nós temos aí, ó, um boi sai da posição 0 da estrada, vai até a posição 5 metros e depois retorna para a posição 0. Qual foi o deslocamento e sua distância? Olha só, aqui é bem diferente, certo? Nesse caso, né, ele inverte o sentido do movimento. Ele vai e retorna, certo? Então, nesse caso, o deslocamento vai ser o espaço de ida mais o espaço de volta, dessa forma, certo? A distância vai ser igual ao espaço de ida mais o espaço de volta. Então, para ilustrar, nós temos aí o boi na posição 0 e ele vai até a posição 5, retornando para a posição 0. Então, aí nós temos o espaço de ida, certo? Posição 0, vai até a 5. Nós temos esse deslocamento percorrido. E nós temos o espaço de ida e o espaço de volta. Vamos lá. Calculando o ΔS. Vai ser posição inicial 0. E a posição inicial também foi 0, pessoal. Ele foi, chegou no 5 e voltou. Ele não parou no 5, ele retornou para o 0. Então, a posição final é 0. Então, vai ser 0 menos 0. A posição vai ser igual a 0. E a distância vai ser o ΔS de ida mais o ΔS de volta. Quem é o ΔS de ida? 5, que é o espaço final menos inicial, né? Na primeira situação, 5 menos 0. Na segunda situação, 0 menos 5, certo? O que a gente faz? Calcula aí. Como está em módulo, vai ficar tudo positivo. Então, nós temos distância igual a 10 metros. Ok, pessoal? Aula bem extensa, certo? Mas precisávamos. Tem alguma dúvida? Anota tudo que a gente vai tirar todas as dúvidas na nossa aula Tira Dúvidas. Tá bom? Um abraço e até a próxima.